Mentiu sobre ter Covid para tirar 6 semanas de folga enquanto faço seu trabalho de graça? Vou dar uma festa para todo o escritório para anunciar onde você realmente estava. No meio da pandemia, meu chefe desapareceu. Quando estávamos nos preparando para nosso projeto mais desafiador e demorado dos últimos 5 anos, ele sumiu da face da Terra. Continuamos trabalhando por mais ou menos uma semana sem ele porque tudo era virtual e o mundo do trabalho virtual ainda era tão novo que realmente não precisávamos dele. Estávamos delegando tarefas e concluindo as coisas por conta própria. Falávamos com colegas de trabalho talvez 2 vezes por semana. Mas algumas decisões estavam além de nosso critério, então não poderíamos avançar nesses aspectos do projeto até recebermos uma resposta dele. Após cerca de 7 a 10 dias de silêncio total, ligamos para o chefe de seu chefe, que informou à nossa equipe que nosso chefe tinha Covid, então não podia trabalhar no momento. Levamos isso em consideração, é claro, enviamos cartas de votos de felicidades e não o incomodamos com coisas de trabalho, nem perguntamos por que ele conseguiu notificar seu chefe, mas não nós. 3 semanas se passam. Ainda nenhuma palavra. Estamos começando a discutir entre nós se ele morreu ou não. Estamos apavorados e horrorizados e muito preocupados. Estamos pensando em ligar para sua família extensa. Estamos enviando flores e pacotes de cuidados para o apartamento dele. Enquanto isso, o projeto caiu no caos porque nenhum líder foi nomeado no lugar de nosso chefe, então somos forçados a navegar por várias camadas de burocracia para realizar quase tudo, enquanto no passado ele teria apenas assinado em tempo real. Por volta da 4ª ou 5ª semana, um de nossos colegas de trabalho sugere que ele realmente não tem Covid, mas está usando isso como desculpa para tirar uma folga. Todos nós pulamos em cima do nosso colega de trabalho, perguntando como ele pode insinuar algo assim e lamentando a tragédia que nosso chefe provavelmente está vivendo. As pessoas ficaram frias com ele por dias depois disso. Semana 7. Estamos realizando uma campanha de redação de cartas para a alta administração exigindo que um chefe interino seja nomeado enquanto o nosso está se recuperando. O projeto está 1 mês atrasado. Estamos todos trabalhando horas extras todos os dias, às vezes nos fins de semana, sem compensação extra, apenas para acompanhar a merda da ausência repentina do chefe. Semana 8. Ele finalmente reaparece, entrando em uma reunião matinal como se nada tivesse acontecido. Ele parece bem descansado, bem alimentado e bronzeado. Nada parecido com alguém que acabou de sair do outro lado de um vírus respiratório de 6 semanas. Ele diz algo rapidamente no sentido de sim, isso foi brutal. Estou feliz por estar melhor e por estar de volta. Vamos ao trabalho. Mas não quer falar sobre o que aconteceu ou responder a nenhuma de nossas perguntas como: você estava no hospital? Como foi? Etc. Avanço rápido para cerca de 4 ou 5 meses depois disso. Minha irmã me envia uma promoção de um reality show relativamente novo, nunca tinha ouvido falar, mas está em uma grande plataforma, e diz: esse cara não é seu amigo ou algo assim? Juro que já vi ele e você juntos. Eu assisto ao trailer deste programa e eis que lá está meu chefe como participante de um reality show. Não demorou muito para eu juntar as peças e perceber que ele tirou licença prolongada para ir à TV, que ele sabia que não conseguiria de outra forma durante este grande projeto, e mentiu sobre isso sob o disfarce de uma doença cruel que quase todos nós tínhamos perdido um ente querido. Eu sento e remoo com esta informação, sem saber como lidar com isso. Sei que confrontá-lo não vai me levar muito longe, mas não posso simplesmente não fazer nada, certo? Não sou próximo o suficiente de nenhum de meus colegas para discutir isso com eles e acredito que eles não fugiriam e enviariam um e-mail para toda a empresa sobre isso. Então eu dormi algumas noites e então a oportunidade caiu bem no meu colo. Recebi um e-mail de equipes corporativas incentivando que ainda trabalham remotamente para planejar funções sociais virtuais para manter uma cultura colegial e manter contato. Entre as sugestões estavam noite de jogos, curiosidades e festa do relógio. Faltando apenas algumas semanas para a estreia do programa, fiquei ocupado contando a todos como pretendia assistir este programa, e é tão atraente e emocionante, basicamente preparando o terreno para culpá-los a vir a uma festa virtual improvisada fora de hora. Ofereci-me para confeccionar camisas especiais e enviar para a casa de cada um. Tudo o que eu tinha que fazer para chamar a atenção da empresa. Por fim, enviei um e-convite a todos os chefes do meu chefe e a qualquer outro membro da empresa que eu pudesse justificar o convite sem me fazer de bobo. Como isso é totalmente virtual, meu chefe não consegue ouvir nenhuma das conversas. Ele não percebe que estou promovendo este show e ele não percebe que planejei uma watch party para ele. Eu não o convidaria a menos que ele tivesse coragem de perguntar explicitamente sobre isso. Eu esperava que ele não tivesse ouvido falar sobre isso. Não até depois.
Essa era realmente a única maneira que isso poderia funcionar. A noite chega e estou compartilhando a tela do show para 64 pessoas. Uma grande parte do meu departamento. Muitos membros da empresa compareceram porque eu era a única pessoa estúpida o suficiente para comprar seu esquema virtual de festa de trabalho social, então eles se sentiram pressionados a apoiá-lo. Eu estava aprendendo a respiração, esperando que isso fosse do meu jeito, me preparando para algum tipo de bola curva. Mas não houve nem mesmo um acúmulo dramático. Logo no início, eles introduziram a premissa, que incluía os competidores estarem em uma bolha cobiçosa em um local exótico, e deram uma breve visão geral de cada competidor. Quando meu chefe foi apresentado, até o que ele fazia no trabalho, pude ver as pessoas registrando alegria e surpresa, depois ficaram em branco, pouco antes de cair em confusão e raiva. O bate-papo deu uma guinada drástica de "oh meu Deus", e eu o conheci antes da fama. E todos os tipos de piadas concisas para um bravo membro da minha equipe, ou talvez alguém tenha ido longe demais com todas as horas extras que ele fez na ausência desse idiota, enviaram a mensagem: "Espere, quando isso foi filmado?" Meu público caiu de 64 para 58 para meados do 30 e, quando o episódio acabou, éramos apenas eu e os outros 15 membros principais da equipe. Um perguntou se eu já sabia, mas alguns membros da equipe são muito próximos do chefe, então tudo que eu disse foi: "Bem, eu definitivamente sei agora." E encerrou a ligação rapidamente depois disso. Talvez um dos melhores bônus seja que você já pode dizer desde o primeiro episódio que o personagem que o programa atribuiu ao nosso chefe era um idiota trapalhão. Ele exibiu suas cores verdadeiras e algumas massagens de produção as elevaram ao 11º grau. Meu chefe foi demitido. Meu bom amigo foi promovido ao seu lugar. Agora sou uma lenda do escritório, especialmente porque ninguém tem 100% de certeza se foi intencional ou não. E foi tudo tão satisfatório que quase valeu a pena as dezenas de horas extras não compensadas que levaram a isso. Ela tentou me impedir de salvar a vida de um homem. Eu trabalhei em uma sala de emergência por 6 anos, então estou cheio de histórias, mas quando se trata de vingança mesquinha, esta fica na minha memória. Quem já trabalhou em pronto-socorro sabe que segunda-feira é o dia mais movimentado da semana e também quando saem todos os malucos. Este dia não foi diferente. Trabalhei como enfermeira na triagem, onde inicialmente você é avaliado. Aqui determinamos quem precisa ser atendido primeiro e quem pode esperar, não é o primeiro a chegar, como a maioria das pessoas pensa. Tínhamos algumas maçãs na frente para as pessoas que precisavam ser monitoradas um pouco mais de perto ou precisavam de soros, coletas de sangue, exames. Havia 6 maçãs, mas este dia estava tão ocupado que todas as 6 maçãs foram preenchidas e mais 5 no corredor. Esta senhora chega em uma ambulância, mas como seus sintomas não indicavam uma emergência, ela foi colocada na triagem de maca para esperar sua vez. Ela estava com muita dor. Após a avaliação, reconheci seus sintomas como sendo causados por cálculos biliares, dolorosos, mas não fatais. Nós a colocamos em uma maca, iniciamos uma intravenosa, tiramos exames laboratoriais e a conectamos ao monitor por precaução. Alguns minutos depois, a filha da senhora entra pela porta da frente. Um olhar para ela e sabíamos que ela causaria problemas. Ela tinha tudo, desde os sapatos até o corte de cabelo. Uma Karen rica clássica. Quando ela viu que sua mãe ainda estava na triagem e ainda não tinha visto um médico, ela começou a gritar que conhecia o CEO do hospital e que todos nós seríamos demitidos se não levássemos sua mãe para ver um médico agora mesmo. Explicamos que a mãe dela tem um histórico de cálculos biliares e até a paciente estava falando que já teve essa dor muitas vezes por causa dos cálculos biliares. Explicamos que estávamos muito ocupados e que não havia quartos disponíveis nos fundos e que a traríamos de volta o mais rápido possível. Ela finalmente se acalmou, mas ainda estava impaciente. Cerca de 1 hora depois, outro paciente entrou e foi colocado na maca ao lado delas. Este paciente apresentava queixas preocupantes, mas na avaliação inicial não encontramos nada de errado. Agora, como enfermeira, você aprende a sempre confiar em seu instinto. Quando seu instinto soa um alarme, você ouve. Algo sobre esse paciente estava disparando meu alarme, mas todos os seus sinais vitais estavam normais e eu não tinha nenhuma evidência sólida para declará-lo uma emergência. Eu o conectei ao monitor e fiquei de olho nele. Informei a enfermeira responsável sobre minhas preocupações e ela disse para avisá-la assim que algo mudasse. Nem 5 minutos depois, algo mudou. Agora, neste momento, devo explicar que este hospital era um centro de trauma de nível 1, o que significa que recebemos todos os casos graves, desde acidentes de carro até vítimas de tiros. Estávamos no meio do território de gangues.
Como tínhamos que estar preparados para qualquer trauma, lesões com risco de vida, tínhamos um quarto com 3 leitos isolado do restante dos leitos porque os traumas geralmente envolviam muitas pessoas e muito sangue. Mesmo em dias movimentados como este, esses quartos ficavam vazios, a menos que houvesse um paciente traumatizado. Agora, de volta ao paciente crítico. Eu estava tomando sinais vitais da senhora quando olhei para ele. Percebi uma mudança preocupante em seu ritmo e parei com a senhora para começar a avaliar o paciente crítico para ver o que estava acontecendo. Isso não se coaduna com a filha da paciente. Na verdade, ela agarrou meu braço e me disse para terminar com a mãe dela. Soltei meu braço e disse que precisava ter certeza de que o paciente crítico estava bem. Quando me virei para ele, seu ritmo entrou em VVIB, ritmo com risco de vida. Liguei para a enfermeira responsável para informá-la sobre a condição dele enquanto desenganchava ele do monitor e colocava sua cama na unidade. Quando comecei a empurrá-lo, a Karen realmente pula na frente da maca e a para. Ela está gritando que sua mãe estava aqui primeiro e precisava ser vista antes do paciente, gritando que eu era uma mentirosa e que ela iria me demitir. Normalmente sou uma pessoa de temperamento moderado, mas saber que o homem estava literalmente a minutos de morrer e disse a ela: "Você tem uma escolha, saia do meu caminho ou seja atropelada", quando comecei a empurrar a maca para frente. Agora, sou muito boa em empurrar a maca rapidamente e levar o paciente para onde ele precisa ir com pressa, uma das razões pelas quais fiz parte da equipe de trauma. Ela tentou ficar firme, mas ela viu que eu não ia parar e pulou para fora do caminho quando eu estava a 1 centímetro de acertá-la. Infelizmente, ela não se moveu rápido o suficiente e acabei atropelando seu pé. Nesse ponto, não me importei e levei o paciente de volta à sala de trauma, deixando ela gritando no chão. Passamos cerca de 30 minutos com o paciente crítico, mas ele acabou morrendo. Quando voltei para frente, a paciente e a filha dela haviam sido levadas para os fundos para ver um médico, mas minha enfermeira responsável me avisou que elas estavam apresentando uma queixa contra mim. Alguns dias depois, o atual CEO do hospital veio me visitar no meu turno seguinte. Ele era conhecido por ser um homem bom e justo. Como isso aconteceu antes que as câmeras fossem colocadas nos prontos-socorros, ele teve que ouvir o que aconteceu de boca em boca. Aparentemente, a filha da paciente disse que eu a agredi várias vezes e coloquei a vida de sua mãe em perigo por não avaliá-la adequadamente e que deveria ser demitida. Acontece que a mãe dela realmente tinha cálculos biliares e nada mais. Além disso, o pé dela foi quebrado porque eu a atropelei. Eu calmamente expliquei exatamente o que aconteceu e que as ações dela podem ter interferido na morte do paciente crítico por causa do atraso que ela causou com suas ações. Quando cheguei à parte do que disse a filha da paciente e atropelei o pé dela, o CEO começou a rir e tentou cobrir a boca para esconder o riso. Ele explicou que ela era amiga de sua irmã e sabe que tipo de pessoa ela é. Além de não ter sido demitida, ele colocou uma nota pessoal em meu arquivo elogiando minhas ações. Na minha próxima revisão, recebi um grande aumento e um bônus graças à nota do CEO.